Graça e paz, igreja, passando aqui para deixar mais uma palavrinha, tá? Para vocês aí, a palavrinha de Deus aí, né? A minha igreja lá, da pastor Cláudio e a pastora Raquel, estão na campanha, né? Do celeiro, né? Que fala que o azeite, a farinha, a farinha da panela não acabou e o azeite não faltou. Amém? Então, que está lá no capítulo, no livro de Reis, né? 1 Reis 17, amém? Então eu tô aqui só para implementar um pouquinho, né, o que Deus ministrou no meu coração, né, que é um outro lado, né, que até então nós estamos falando apenas da farinha e do azeite, apenas naquilo que, né, no milagre que Elias fez na vida dessa viúva, né, e a gente esquece de falar, né, o lado de Elias, né, que, né, quando o rio de Elias secou, né? Que o rio de Elias também secou. Amém? Então tá assim, ó. Começa assim, ó. A Bíblia fala assim, ó. Depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. Sai daqui e vai para o leste e se esconda no riacho de Queride, ao leste do Jordão. E você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para que te alimentasse, né? Então Deus fez isso, né? Pediu para ele ir pro riacho, né, lá pro leste, e deu ordem aos corvos para que alimentasse ele, né? Então assim foi feito. Elias ficou lá, os corvos traziam comida para Elias à tarde e à noite, né? E tinha água, né? Mas chegou um momento que essa água secou, o rio secou, né? Por quê? Porque antes disso, Elias tinha profetizado na vida do rei Acabe, que ele ia fazer cessar as chuvas e o orvalho. Amém? Então Elias diz assim, ó, juro pelo meu nome ao Deus que eu sirvo, que não cairá nem chuva e nem orvalho nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Então aqui, igreja, quem orou para não chover foi Elias. Amém? E Deus aceitou a oração dele. Elias que orou para que não chovesse, né? As orações foi de Elias. Então Deus aceitou as orações deles. Não foi Deus que profetizou que ia chover, pediu para Elias profetizar. Não, Elias que orou a Deus para pedir para que a chuva cessasse. Então Deus apenas atendeu o pedido dele, né? Com a intenção, né? Lá na frente, de poder moldar Elias, de poder exortar Elias, de poder mostrar a Elias o que ele fez. Amém? Por quê? Porque às vezes a oração também serve como de consequência para a gente, né? Então a gente que ora pedindo uma coisa a Deus, Deus ele até aceita, até, né, responde nossas orações, mas faz com que a gente passe por isso também. E foi o que aconteceu com Elias. Elias viu o rio secar, tá, né? Ele viu o rio dele secar, porque ele achou que ele profetizou na cidade de Acabe, né, para a vida de Acabe, que não ia chover. Ele achou que quando Deus mandou ele para ir para o deserto, ele não ia passar por o deserto, não, lá para o rio de Queride, ele não ia passar por isso, porque os corvos estavam alimentando ele, tinha água, ele falou, tenham água aqui, né, os corvos estão me alimentando, então eu não vou passar por aquilo que eu falei. Amém, igreja? Né? Ele achou que ele ia ficar ali até esses 3 anos que ele profetizou a seca. Mas não, Deus pegou e secou, fez o riacho secar. Amém? E por que Deus fez o riacho secar? Para começar a ensinar Elias, né? Para mostrar que Deus atendeu sim às orações dele, mas ele também teve que passar por aquilo que ele orou. Ele passou também pela dificuldade daquilo que ele orou, aquilo que ele pediu, e foi para cessar a chuva. Amém? Eu imagino que Elias deve ter falado assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Secou o rio, não tenho mais comida, eu vou fazer o quê? Né? Mas quem pediu para que não chovesse foi Elias. Amém? Não foi Deus quem pediu para Elias falar para que não chovesse. Elias que orou a Deus pedindo para que não chovesse. Então ele teve que passar também por aquilo que ele, né, pediu, né? Porque às vezes nós temos mania de fazer oração, pedir uma oração, né? No momento do calor, do que a gente está passando, a gente pedir coisas que vai voltar para a gente. Amém? Então a gente tem que, quando a gente for orar, a gente tem que saber muito para quê, o que a gente está orando, o que a gente está pedindo, porque Deus ele responde nossas orações. Aí a gente também
passa pelo processo da oração que a gente mesmo pediu. Amém, igreja? Né? Então, voltando lá, mas o Elias também fez profetizou isso, porque a nação de Israel naquele tempo estava precisando realmente reconhecer a soberania de Deus. É por isso que Deus ouviu a oração de Elias, porque essa nação precisava também passar por uma correção, né? Então Deus aproveitou a oração de Elias, né, e permitiu que não chovesse. Amém? Mas Elias também, o ribeiro de Elias secou, mas também o que Elias orou serviu para ele também. Amém? Então Elias não estava esperando, né? Elias não estava esperando que Deus fizesse isso com ele, né? Que o ribeiro dele secasse, né? Ele achou que ele ia ficar lá no bem bom e não ia passar por essa situação. Mas Deus atendeu às orações dele e aceitou a profecia dele, né? Mas o Elias que não estava pensando que ia passar por isso, mas passou também por isso, por essa situação. Amém? Então, e tinha tudo, alimento, como eu falei, tinha tudo, né? Então, esse tempo, né, que Elias passou, estava no ribeiro, quando o ribeiro secou, serviu para Elias pensar também, entendeu? De repente, Deus também fez isso para ele pensar no que ele pediu, no que ele orou. Amém? Se estava certo aquilo que ele orou, não, porque agora ele estava se vendo dentro da situação também da seca. Porque enquanto ele estava fora, ele não estava vendo a situação da seca, né, na região, para outras pessoas, né? Foi então ali que Deus pediu para ele se levantar e ir lá para a cidade de Serepta. Amém? Então, por que Deus pediu para ele se levantar e ir lá para a cidade de Serepta? Para ele poder ver o que aconteceu nos outros lugares que também não choveu. Amém? Porque Elias estava ali acomodado. Às vezes Deus ele cessa uma bênção na nossa vida para tirar a gente daquele comodismo que a gente está. Às vezes Deus cessa uma bênção na nossa vida para nos mostrar que tem pessoas que estão passando pelo mesmo processo, pior, né? E a gente não está vendo. Então Deus fez com que Elias fosse para Serepta para mostrar para Elias a consequência da oração dele na vida daquela viúva. Amém? Porque aquela viúva estava passando necessidade porque não chovia. Amém, igreja? Então Deus falou, vai até a cidade de Serepta, né? Que lá ali eu enviarei uma viúva para que te sustente. Então quando Elias chegou naquela cidade e viu aquela viúva pobre, catando lenha, mas não tinha nada na panela para comer, Elias se assustou. Falou, Senhor, essa mulher não tem nada para comer, como é que ela vai me sustentar? Então ali começou o processo de tratamento de Deus para com Elias, né? É Deus mostrando para Elias ali, né? Que é o resultado da oração dele. Porque se Elias orou para que não chovesse, ele também tinha que passar por esse processo. Ele não poderia ficar lá no rio Querite, lá se alimentando e tomando água e deixando as pessoas passarem por esse processo, porque a oração não foi das pessoas, foi dele. Amém, igreja? Então Deus estava mostrando para ele isso aqui é o resultado, essa viúva é o resultado da sua oração, né? Então foi ali que Deus começou a usar Elias da maneira certa, porque até então Elias que estava usando Deus, né, com as orações, e não Deus que estava usando Elias. Amém, igreja? Então, quando ele viu naquele processo de reverter o que ele orou, Deus estava, a partir dali, ele falou, agora eu vou te usar. Agora você vai começar a fazer aquilo que eu determinar para você fazer. Amém? Então, foi ali que quando ele viu aquela situação, né, e Deus, né, ali, a partir dele, ele ia começar a ter novas experiências com Deus. Ali Deus ia começar a tratar ele, né? Então Deus fez ele sair lá do conforto dele para poder ver a situação dos outros, né? Porque ele tinha pão, ele tinha de manhã, de tarde, ele tinha, né, água no ribeiro, né? Mas tinha muita gente ao redor dele que estava morrendo de fome, né? É por isso que Deus fez secar o ribeiro dele, né? Porque o resultado do ribeiro seco
era a própria oração foi as orações feitas por Elias, né? É a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes às vezes Deus responde às nossas orações, né? Mas tem coisas que a gente passa também por consequência das nossas orações. Amém? Então Deus levou ele lá para aquela cidade de Serepta, né? Para ele ver a situação daquela viúva, né? Que estava passando por um momento muito difícil, né? Por o resultado da própria oração dele, né? É onde Deus fala com ele, né? Que agora é que ele chegou naquela cidade, que ele viu aquela lenha, aquela mulher catando aquela lenha, né? E não tendo nada para comer, foi dali que Deus falou que agora ele resolveu, vai usar ele da maneira certa, né? Porque às vezes a gente pede a oração a Deus, às vezes a gente não quer ficar na direção de Deus, né? A gente não quer ficar na obediência. O que aconteceu com Elias, que ele não quis, como ele estava com tanta raiva, vamos botar assim, do Acabe, que ele orou, ele fez ele profetizou uma coisa, né? Na hora daquele calor ali. Amém? Então, ele quem pediu, foi ele quem usou Deus, não foi Deus que usou ele. Amém? Então agora ele tem que consertar isso tudo. Deus vai dar o conserto para Elias, começar a tratar de Elias, a partir do momento que manda ele para casa dessa viúva, para poder, né? É ali que Deus usa de maneira correta, né? Agora é Deus que está usando Elias para poder abençoar aquela viúva, né? Então Deus começou a fazer milagre na vida da viúva através de Elias. E ali o nome de Deus começou a ser exaltado, né? A partir do momento que Elias se deixou ser usado por Deus e não usou a Deus, Elias começou a ser exaltado, né? Começando pela multiplicação da farinha e do azeite, né? E depois da ressurreição, ressuscitando o filho dela, mais tarde. Amém, igreja? Então eu quero deixar essa palavrinha para vocês para dizer que às vezes a gente tem mania de usar Deus para fazer as nossas vontades, né? Às vezes a gente tem mania de orar, né? Pedindo a Deus para fazer as nossas vontades, né? Deus até faz as nossas vontades, mas depois a gente também sofre também consequência, amém? Quando na verdade a gente tem que deixar Deus usar a gente, não a gente usar Deus, amém? E quantas vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, né? No momento certo, mas a nossa direção é errada, né? Às vezes o nosso coração é enganoso, amém? Então às vezes a gente de repente está até orando certo, né? Mas com a intenção errada. Foi isso que aconteceu com Elias, né? Ele querendo dar um castigo para Jezabel, para rei Acabe e Jezabel, ele acabou castigando a cidade toda, né? Então ele teve que consertar isso tudo. Então, a partir do momento, por isso que Deus levou ele lá para o rio Queride, fez secar o ribeiro dele, para mostrar para ele que aquilo que estava acontecendo, né, que o ribeiro secou, acabou, era resultado das orações dele. Amém? Então, quando o seu azeite, a sua farinha acabar e quando o seu ribeiro secar, a gente não pode questionar. Por quê? Porque Deus também usou Elias, né? Deus também usou o Elias da maneira certa para ajudar alguém. Perdão. Porque se Elias ficasse no conforto lá do rio Queridos, ele não ia ajudar ele não ia ver a situação dessa viúva e ele não ia ajudar essa viúva. Amém? Ele ia continuar lá naquele conforto. Então Deus fez isso também com Elias, tirou ele do conforto dele, né? Mexeu com ele um pouco, para Elias poder ver a situação daquela viúva e poder ajudar aquela viúva também. Amém? Então a gente tem que saber, toda vez que Deus cessar o nosso rio de Queridos, a gente não pode não questionar, porque Deus sabe o que faz. Né? Toda vez que as nossas bênçãos cessar, que a gente não venha questionar, porque às vezes Deus quer usar isso, né? Essa nossa experiência, essa nossa falta, né, de alguma coisa, para ajudar outras pessoas, né? Às vezes Deus quer usar isso para mostrar para a gente que tem pessoas que estão numa situação pior do que a nossa, né? Então, que a gente não venha questionar, entendeu? Quando as bênçãos faltar, né? Quando o azeite, a farinha da sua panela faltar.
Amém? Tem gente que passa a mesma situação, né? Então é isso que Deus quer mostrar, né? Que Deus é que movimenta a gente para olhar para essa situação, né? Então Deus ele vai movimentar a gente. Então o que a gente tem que fazer é não questionar, é não murmurar e deixar Deus agir, porque Ele vai agir na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Amém, igreja? Então foi isso que aconteceu com Elias. Ele fez sim o azeite e a farinha multiplicar na vida da viúva. Ele levou sim prosperidade para a vida da viúva. Mas ele levou prosperidade para a vida da viúva porque ele tinha feito uma oração que afetou a vida dessa viúva. Amém? Então, às vezes, a gente no furor, naquele calor, a gente ora, né? Pede as coisas que às vezes afeta pessoas que a gente nem estava esperando, né, que isso acontecesse. Foi isso que Deus fez. Elias profetizou, mas ele também passou pela seca que ele mesmo profetizou. E depois Deus fez ele consertar, né, aquela bagunça que ele fez. Amém? Então, quando a gente estiver passando por uma situação, né, ou quando a gente estiver fazendo uma oração, não faça a oração no calor da emoção. Pensa bem no que você vai pedir, pensa bem no que você vai orar, porque Deus pode ouvir nossas orações e a gente passar por situações como situações de Elias, né? Mas foi bom também que Elias aprendeu e começou a andar pela direção de Deus, amém? Ele começou a fazer as coisas na direção de Deus, amém? Aí as coisas começaram a dar certo. Então deixo essa palavrinha para vocês aí, tá? E até a próxima, tá? E um bom sábado para vocês, amém? Ou um domingo, porque eu não sei a hora que eu vou postar esse vídeo, amém? Fica na paz.